todos vocês estejam bem por aí. Muito obrigada pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. Pode chegar que hoje a gente vai ter uma conversa muito legal sobre a questão da memória, dos sabores, dos cheiros das pessoas e das situações que nos trazem essas memórias. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanina Sigrist e essa é a sua Casa na Arte. Por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Eu tenho a honra de ter recebido aqui na minha casa, diretamente de Natal, onde mora Franklin Jorge, essa belezura, o seu livro O Verniz dos Mestres. Foi um encontro muito agradável e uma leitura muito interessante. É sobre este livro que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que na verdade me fez lembrar, vejam só onde entra a questão da memória, uma viagem muito gostosa que eu fiz para conhecer a tão famosa casa da tia deste autor, porque ele fala de Marcel Proust, que é esse autor francês, muito conhecido internacionalmente, inclusive, e eu tenho alguns postais da casa que eu visitei. E que me fez também lembrar do primeiro vídeo que eu gravei para o canal, não o vídeo de apresentação, mas o primeiro vídeo em que eu começo a trazer os temas e fazer as resenhas que eu tanto gosto aqui, que está aí na playlist disponível para que vocês vejam. E eu já li, vejam que incrível, o primeiro parágrafo, deste livro do autor, do Proust. Eu estou sem a capinha aqui ilustrada, mas tem até post-it, coisas coladas e tal, porque eu tinha me preparado para fazer a leitura do primeiro parágrafo de um dos volumes da obra tão monumental de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, ou A la Recherche du Temps Perdu em francês, Então, olha que incrível coincidência. De Natal, Franklin Jorge me dedica, inclusive, este livro, veio com uma dedicatória muito bonita, que eu mostro aqui rapidamente a vocês. Que linda, tá assinadinha e tal. E eu tive a honra, é um livro muito leve, de poucas páginas, poucos capítulos, porque na verdade é uma coletânea de textos ensaísticos de Franklin Jorge, que é jornalista e escritor, sobre alguns nomes da literatura que ele admira. Por isso esse título, O Verniz dos Mestres, porque ele aprecia a obra de nomes importantes da literatura mundial, dentre eles o do Marcel Proust. Por isso aparece aqui no subtítulo a referência Anotações e pastiches de um leitor de Marcel Proust. Ele, como jornalista e escritor, inclusive também fundador deste selo editorial Feedback, que ele na verdade criou também para publicar aqui os seus livros. Este livro em particular, que eu ganhei de presente, é uma coletânea que reúne alguns dos ensaios que foram escritos por ele ao longo de mais de 50 anos, segundo a orelhinha do livro, de leituras e releituras de vários autores estrangeiros com que ele tem bastante afinidade e intimidade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a memória. Por quê? Porque a obra do Proust é uma obra de 7 volumes que tratam de um modo muito particular da memória, daquela memória especial que nos resgata um pouco do cotidiano, da nossa rotina, dos nossos afazeres, que fazem com que a gente fique assim um tanto anestesiado, fazendo tudo no modo automático. É sempre essa sensação que a gente fica muito mergulhado, e muito assim absorto e acomodado, achando que está sempre vivendo tudo no automático. Então este autor francês que é resenhado, comentado, anotado e discutido aqui pelo Franklin Jorge, o Marcel Proust, ele é um autor mundialmente conhecido
por esta obra monumental, Em Busca do Tempo Perdido, escrita entre 1913 e 1927. Foram quase 15 anos da vida dele, dedicados à escrita de todos estes volumes. E eu não teria como, em alguns minutos de vídeo aqui, apresentar o resumo, o enredo principal de todo o livro, a não ser dizer simplesmente que o protagonista do Em Busca do Tempo Perdido tem por nome também Marcel, como o escritor, né? O escritor Marcel Proust, e ele busca se tornar um escritor neste enredo. Então muitos, claro, né, associam e dizem ser um romance de cunho autobiográfico. Eu nunca acho que essa seja verdadeiramente a questão, né? E sim a gente sentir o que essa narrativa nos propõe, né? Mas basicamente é este o enredo, mas aparecem centenas e centenas de personagens ao longo destes volumes, né, obviamente, que interagem com esse Marcel e que não só o próprio Marcel, mas eles, ao viverem as suas vidas e contarem sobre as suas vidas em diversos momentos da trama, é a memória que sobressai, né, e que se destaca. E um episódio extremamente famoso aqui da obra, que está neste volume que eu tenho aqui em mãos, é o episódio em que Marcel vai tomar um chá acompanhado de um bolinho típico, né, da região, enfim, de Illiers-Combray, que é a cidade em que ele, Marcel, o protagonista do romance, passa a sua infância. E Illiers-Combray foi a cidade, né, da infância do Marcel Proust, o escritor, onde ficava a casa da sua tia Léonie, que está hoje, abriga hoje um museu, né, dedicado a Marcel Proust e que está aberta à visitação. Não digo agora em razão da pandemia, obviamente eu não sei como é que estão as coisas neste exato momento lá, né? Fica a alguns tantos quilômetros de Paris, né, essa pequena cidade de Illiers-Combray, e esta casa tem diversos cômodos, e eu visitei a casa quando estive estudando e passeando, claro, né, pela França e por Paris quando estava na faculdade. Foi daí que eu trouxe o cartão postal com o retrato, né, dele, que mostrei aqui. Eu gosto, quer dizer, gostava, porque agora também há muito tempo não viajo e nessas viagens que fiz um pouquinho pela Europa, gostava de trazer alguns postais. Vejam só, na contramão do mundo aí digital, digamos assim, eu não sou de tirar tanta foto em monumentos, selfies ou coisas do tipo, porque eu não faço tanta questão. Mas assim, alguns postais das cidades, às vezes que eu visito, eu gosto, né, de trazer, tem um pouco esse hábito. Vejam que curioso. E neste postal eu consigo mostrar um pouquinho para vocês que bolinho é esse que o personagem do romance, vai degustar, vai provar, vai comer, embebido no chá, molhado no chá que é servido aqui. Para vocês terem uma ideia, esse postal retrata uma sala de refeições, né? Sala à manger, uma sala de refeições, de jantar ou almoço, uma salinha de almoço. E eles deixam, né, alguns dos objetos ali para fazerem uma ambientação, e tem uma fruteira, um prato, né, um prato de bolo aqui com os bolinhos, para vocês terem ideia de tão célebre é a passagem em que o protagonista do romance está comendo os tais bolinhos e de repente, já leio a vocês o trecho, ele tem, não é bem o que a gente chama de insight, não, eu ia até fazer uma analogia assim, dizer, sei lá, ele come alguma coisa, sabe quando a gente do nada tem um insight? Não é um insight no sentido de uma clareza, de uma clarividência, de uma ideia que surge,
né, de repente ter um estalo ou algo assim. Na verdade quase um antitempo, assim, é quando você sai do tempo presente que você está, que é esse tempo do banal, do cotidiano, da preocupação excessiva só com os problemas. Ele mesmo inicia o parágrafo narrando a sua dificuldade de dormir, a falta de vontade de tomar o tal chá, mas quando ele bebe o primeiro gole, na verdade ele toma, sorve uma colherada de chá com um pedaço do bolinho, é aquele momento que quase abre-se um vácuo, um portal no tempo e você sai um pouco do teu corpo, daquela situação vivida, do presente, daquela né, situação em que a gente está mergulhado, para um momento de memória muito especial, assim, muito específico, sabe? É quase que você tirado do tempo por poucos instantes e depois você volta. E com esse sabor no paladar, na língua, aquele sabor, aquele cheiro, aquela textura do bolinho faz com que, de repente, o Marcel tenha essa experiência. É uma experiência temporal e de memória muito específica. Aqui tem outro, por exemplo, postal, vejam que legalzinho, de um outro ambiente da casa, de um outro cômodo, de uma casinha pequena e muito charmosa, situada nessa cidadezinha de Lié-Cambrai, que tem ali um retrato, vocês veem dele. Vários pintores muito famosos à época o retrataram, inclusive em seu leito de morte. Aqui um outro, tá vendo? Eu tenho alguns vários, acho que são esses, pelo menos que eu consegui localizar aqui. São todos da mesma casa, da tia Leonie, né? Do protagonista aqui. Agora vejam o trecho que interessante a que eu me refiro, que fala dessa questão da memória. Fazia já muitos anos que de Cambrai tudo que não fosse o teatro e o drama do meu deitar não existia mais para mim. Quando num dia de inverno, chegando eu em casa, minha mãe, vendo-me com frio, propôs que tomasse contra meus hábitos um pouco de chá. Esta é a cena, é um episódio, disse eu, né, agora há pouco, célebre da obra, desta obra tão grande que lhe custa muitos e muitos anos da sua vida. E ele, ao terminá-la, ele termina a escrita, mas os 3 últimos volumes dos 7 são publicados póstumamente, porque ele, poucos meses depois do término da obra, vem a falecer, e aí o seu irmão e os editores, enfim, cuidam para que estes últimos volumes sejam publicados. Ele tem esta passagem, então, escreveu esta passagem neste primeiro volume. A princípio recusei e nem sei bem por que acabei aceitando. Ela então mandou buscar um desses biscoitos curtos e rechonchudos chamados Madeleine. São as madeleines, madalenas, algumas traduções traduzem para o português madalenas, né? O nome do bolinho que eu mencionei há pouco, que aparece aqui na ambientação que eles recriaram ali na casa da tia Leonie, que abriga o Museu Marcel Proust atualmente, um dos, né? Que tem um pouco alguns objetos pessoais dele, enfim, alguns objetos que remontam ao período em que ele teria ali não vivido, porque ele não chegou a morar lá, mas que frequentaria. Então a Madeleine está aí, né, para que vocês vejam, que parecem ter sido moldados na válvula estriada de uma concha de Santiago, é a famosa Coquille Saint-Jacques, uma concha em formato de concha. É como se fosse um bolinho de uma massa clara, né, sem recheio nem nada, fofo, que normalmente acompanha o chá, e é em formato de concha, né? Concha do mar. E logo, maquinalmente, acabrunhado pelo dia tristonho e a perspectiva de um dia seguinte igualmente sombrio, ou seja, ele estava mergulhado numa sensação de maçada, de tédio, de coisa sombria, de falta de perspectiva, de entristecimento. É este o estado de ânimo dele segundos antes de provar o bolinho com o chá. Levei à boca uma colherada de chá de deixar amolecer um pedaço da Madeleine. Mas, no mesmo instante em que esse gole misturado com os farelos do biscoito tomou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim.
As narrativas, as boas narrativas são fantásticas por esse motivo, porque muitas vezes elas trazem do nada uma virada, né? Uma virada de chave que parece simples, corriqueira e banal e que fazem toda a diferença, porque vão abrir assim um mundo de perspectivas, de possibilidades dentro da mente, do coração e da alma, né, desse personagem. Invadira-me um prazer delicioso, isolado sem a noção de sua causa. Rapidamente se me tornaram indiferentes as vicissitudes da minha vida. É nesse momento que eu digo que parece que a gente é arrancado daquela mesmice, né, e da problemática cotidiana da vida para algo de repente inusitado que a gente obviamente não esperava. Inofensivos os seus desastres, ilusória a sua brevidade, da mesma forma como opera o amor, enchendo-me de uma essência preciosa. Ou antes essa essência não estava em mim, ela era eu. Ela era eu. Ele reencontra uma essência que estava adormecida dentro dele mesmo, ou que era ele próprio e que ele não tinha consciência de que existisse, ou que ele já não a sentia mais como dele, ou enfim, né? Eu acho bonita a associação que ele faz dessa sensação que ele teve com o amor. E um trechinho depois, digamos 1 ou 2 parágrafos depois, né? É tempo de parar, o dom da bebida parece diminuir. É claro que a verdade que busco não está nela, mas em mim. O chá com a Madeleine traz a ele de volta a sensação de quem ele era verdadeiramente, mas que estava dentro dele, só que é pelo chá, pelo sabor, por essa memória que de repente surge, que ele se lembra de si mesmo. É quase isso, né? É muito interessante. Ela a despertou, mas não a conhece. Disponho a xícara e me dirijo ao meu espírito. Cabe a ele encontrar a verdade. Mas de que modo? Incerteza grave, todas as vezes em que o espírito se sente ultrapassado por si mesmo, né? O espírito deve procurar a si mesmo para que ele encontre aquela essência, aquela verdade, né? E aí mais adiante ele diz: certamente o que palpita desse modo bem dentro de mim deve ser a imagem, a lembrança visual que, ligada a esse sabor, tenta segui-lo até mim. É um sabor que é aquele sabor que às vezes te faz lembrar do que você já foi, de algum momento do seu passado, de alguma experiência incrível que você já tenha vivido, um sabor que não é da comida que a avó fazia. Eu tenho muito isso, né? Porque eu me lembro demais da minha avó, às vezes comendo ou bebendo alguma coisa, porque parece que é um sabor que de repente me traz, mas é assim, é uma sensação muito rápida, parece, que do que eu já fui, ou quem já fui, ou de uma infância, enfim, qualquer coisa do tipo. E Franklin Jorge, resenhando e discutindo e comentando um autor tão incrível quanto Proust, que eu sugiro muito que vocês leiam, porque é um romancista francês extremamente importante, que eu acho vale a pena que vocês conheçam. Ah, são muitos volumes. Sim, leiam metade de pelo menos, algumas passagens, enfim. Busquem algumas informações e sintam um pouquinho mais dessa escrita dele, né? Fazem com que a gente se relacione com a memória dessa forma tão especial. E eu gostaria de destacar, para concluir essa nossa conversa, um trecho do livro do Franklin Jorge em que ele fala justamente dessa questão, que para ele está muito ligada à imortalidade. A memória de Proust, a sua arte, a sua escrita e um pouco se transmutar das coisas a partir do gosto, de repente, de um bolinho qualquer. Em Illiers-Combray, para vocês terem ideia, existe uma boutique lá, uma confeitaria, né, uma padaria, digamos assim, que vende uns bolinhos e que, claro, eles são super famosos e todo mundo quer provar e todo mundo quer comer. Quase como que tentando ter a mesma experiência mágica que tem o protagonista Marcel aqui no romance. É óbvio que a gente não vai ter a mesma experiência, não vai conseguir ter, digamos assim, se vê assim tão refletido no bolinho, porque o bolinho tem a ver muito com o que ele já tinha comido aquele bolinho provavelmente centenas e centenas de vezes, e sequer ele gostava do chá.
e de repente ele come o bolinho junto com o chá e traz a ele à tona quem ele verdadeiramente era, e que talvez ele tivesse se esquecido de que era, enfim, por isso essa questão da memória. Olha que curioso, a gente não vai ter a mesma experiência comendo bolinho. Eu, no dia exato em que fui e visitei a cidade, estava fechado e eu não comi o tal bolinho, mas em alguns mercados, enfim, ali perto ou mesmo em Paris, vende-se o bolinho, já industrializado, pacote de bolinho, igual a gente tem pacote de pãezinhos, bisnaguinhas e qualquer coisa assim aqui no Brasil. Então tem pacotes com esses bolinhos que são as famosas madeleines. A gente pode comer, pode provar, pode, enfim. Agora, esta experiência assim única de transmutação, como diz o Franklin Jorge aqui, é muito única de cada um, e muito provavelmente a gente não vai ter com a mesma Madeleine, mas a gente vai ter na vida com algum outro aroma, algum cheiro, algum sabor que seja mais familiar e que consiga, né? Parece que assim reivindicar um pouquinho essa aura de te tirar do teu centro e te desconcertar para fazer com que você aí sim vá atrás, né, de quem você verdadeiramente é. Então concluo com um trecho do livro do Franklin, que diz assim: a transmutação da memória em uma necessidade diretamente sentida, segundo Marcel Proust, liberta-nos dos vínculos dos sentidos e da escravidão do presente. Sentidos já tão acostumados a fazerem sempre as mesmas coisas, que quando de repente provam um sabor desavisadamente, pode ser que esse sabor, né, traga, digamos assim, é uma experiência mesmo, não é nem consciência, acho que é uma experiência de quem você é, né? Então, liberta-nos dos vínculos dos sentidos e da escravidão do presente, fazendo-nos submergir na intuição de uma vida imortal. Talvez aqui ele faça um pouquinho essa relação, né, entre memória em Proust, a sua escrita exaustiva, extensa, longa, de anos e anos e anos, né, para produzir esses seus volumes todos e essa sua obra tão monumental, a sua morte, que é muito simbólica, logo após o término do romance, né? Então é uma morte também emblemática. Parece que sequer a vida tinha mais sentido a partir de então, porque a obra estava feita, foi entregue, é um legado e tanto que ele deixa, e que eu acho vale a pena conhecer, porque traz essa sensação de uma memória gustativa e sensorial, mas que serve para tirar a gente desse mundo de um sentido tão comer rápido, não aproveitar o sabor de nada, não prestar atenção em aromas e cheiros que a gente sente, né, ao nosso redor, porque a gente vive no automático, como eu disse, e de repente pode ser que a gente não viva uma experiência única, por alguns instantes que seja. Então é uma memória muito especial que eu queria apresentar aqui para vocês hoje. Então espero que tenham gostado dessa nossa conversa, que leiam Franklin Jorge, que comenta Marcel Proust, que é um escritor assim de que eu gosto bastante e que vale a pena conhecer. Um grande beijo a todos aqui, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.